Eu vou falar aqui dos instintos, né? Como é que eles agem na nossa espiritualidade quando eles estão desequilibrados e quando eles estão equilibrados. Tudo bem? O instinto de autopreservação, quando ele está desequilibrado dentro de nós, e o que é o desequilibrado, André? É quando ele está ou dominante, porque é o excesso dele, né? E aí a gente vai perceber, ou reprimido também, que também é a escassez dele. Os dois extremos é desequilíbrio. Os dois extremos faz com que a gente tenha desafios na hora de nos conectar com a nossa jornada de propósito, de espiritualidade. A preservação, quando ele é dominante, quando ele domina a minha vida, ele faz com que eu foque toda a minha atenção em atender às minhas necessidades. Ponto. A grande questão é essa. Já começa que você começa a se colocar e não tem nenhum problema de você ser uma pessoa que se priorize. A questão do autopreservação é que para ele não se priorizar o tempo todo é desafiante. E a gente sabe que a gente tem que sim pensar nas nossas necessidades, a gente não pode fazer pelo outro que não faz pela gente. Entretanto, a gente precisa também ter um momento de empatia, de que às vezes a gente reconhece que o outro precisa mais da gente do que a gente mesmo. É o momento que a gente consegue parar, olhar para o outro e dizer, calma, eu estou afim de fazer isso, mas talvez seja importante, pelo momento que a pessoa está vivendo, eu não fazer isso que eu quero agora para estar com ela, para apoiá-la, para ser alguém significativo na vida dela. Lembrando que isso não vai me causar nada prejudicial. E aí, automaticamente, quando eu estou com esse instinto como dominante, a primeira coisa que faz com que me distancie da espiritualidade é porque eu me torno o meu próprio Deus. Eu me torno a minha própria... Eu procuro me bastar em mim mesmo. E aí, o que acontece? Para atender essa necessidade, eu entro numa busca incansável por coisas que me gerem segurança, e essa segurança pode ser material, prioritariamente, mas também segurança nas amizades, nos relacionamentos, e por isso eu acabo testando e desconfiando das pessoas até que elas me provem que são confiáveis. Eu busco conforto. Então a gente sabe que muitas vezes para a gente viver um caminho de espiritualidade, existem muitas situações que é importante a gente ressignificar e até renunciar a algumas coisas. E eu não estou falando da renúncia que um monge faz no sentido de voto de pobreza. Porque eu não acredito em nada dos extremos, né? Eu acredito muito no integrar as coisas. Mas é importante a gente lembrar que se nós nos tornamos muito apegados a algo, isso já é um extremo, né? Se eu me torno refém de pensar que, nossa, eu estou vivendo hoje de um jeito e que se de alguma maneira eu precisar mudar alguma coisa no meu padrão de vida, eu já entro em pânico. Mesmo que essa renúncia seja uma coisa temporária, né? Às vezes eu penso, eu vou economizar para algo, ou eu não preciso ter tantas coisas, né, para me sentir realizado, né? Será que eu preciso ter o meu travesseiro com penas de ganso? Será que eu preciso mesmo, necessariamente, toda vez que eu for estar com outras pessoas, tem que ser nas minhas condições? Então, muitas vezes eu deixo de viver, de viajar, de conhecer gente, porque eu, como autopreservação, eu tenho tantas necessidades básicas que eu perco muitas oportunidades. E o que é que tem a ver isso com a espiritualidade, André? Espiritualidade não é apenas religiosidade. São coisas distintas. Quando eu falo de espiritualidade, a gente fala dessa reconexão com o nosso legado, com o nosso propósito, com o nosso chamado, com a nossa essência. Não tem como a gente viver uma espiritualidade solitária. Porque aí eu estaria anulando o instinto social dentro de mim.
A espiritualidade, na sua plenitude, ela é vivida quando os instintos estão equilibrados. Então, ela contempla a existência dessas três dimensões. Uma pessoa espiritualizada ama a si, ama a humanidade e é capaz de amar alguém com profundidade. Quando uma pessoa se diz espiritualizada e ela não consegue amar uma dessas três dimensões, tem alguma coisa errada aí. Tem algum ponto de interrogação que precisa ser colocado. Eu sou uma pessoa super espiritualizada, eu medito todo dia, eu faço as minhas práticas, eu vivo a minha espiritualidade, mas eu não estou nem aí se a humanidade está sofrendo ou não, se o povo morre de pobreza, eu passo mesmo, se eu estiver andando com o meu carro no meio da rua, tá o povo tudo pobre, eu olho, o povo tá pobre porque não trabalha, não tem empatia nenhuma. Eu estou na minha espiritualidade, mas eu acho que para viver a espiritualidade eu tenho que estar em abstinência. Não posso amar e nem ser amado. É uma coisa errada, é uma coisa promíscua, é uma coisa ruim, como se aquele instinto que nos conecta, que nos faz querer nos unir com outra pessoa, fosse algo que não é divino também. E aí, toda vez que a gente começa a demonizar as coisas, a gente está perdendo uma parte de nós. Uma parte dos instintos. E não se iluda. Muitas vezes, aquilo que a gente demoniza está associado com o instinto da gente. O instinto, muitas vezes, reprimido. Porque é o dominante querendo sufocar o reprimido até nessa dimensão. E aí, a autopreservação, quando é dominante, a pessoa pensa, se eu viver minhas práticas, já estou plena, realizada, não preciso de mais ninguém. Não preciso me doar, não preciso fazer nenhum tipo de trabalho voluntário, não preciso me conectar com nada, estou bem. E aí eu entro na zona de conforto, né? E eu começo a acreditar que se eu tiver essas condições básicas aceitas na minha vida, o dinheiro suficiente, o conforto suficiente, a segurança suficiente, pronto, não preciso mais de nada. Estou espiritualizado, estou bem. E não é assim, né? Não é assim por quê? Porque isso é uma falsa conexão. A prova maior disso é que no momento que essas coisas externas não estão mais lá, você volta para o estado de angústia. Você volta para o estado de sofrimento. Você volta para o estado que não tem mais aquela suposta espiritualidade. Então ela não era uma espiritualidade real. Era uma espiritualidade conectada com uma referência externa. Então é fácil eu estar espiritualizado, pensando que eu tenho muito dinheiro, que eu tenho todos os confortos materiais e que não me falta nada e pronto. E na primeira situação de dificuldade da vida eu já me desespero, já perco a esperança, já acho que vai dar tudo errado, já acho que vou morrer de fome e ficar pobre. Porque é aí que a gente começa a perceber onde cai. A pessoa autopreservação dominante, quando ela não alcançou realmente essa conexão, ela criou uma falsa conexão com essas coisas externas, com essas referências externas, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter muito medo, ela vai ser guiada por uma sombra do medo da morte, o medo da pobreza, o medo de passar necessidade. E ela vai se ver várias vezes apavorada. E às vezes até tomando decisões impulsivas ou decisões que não vão fazer ela se conectar com o propósito dela. Ela sabe que tem um chamado, ela sabe que pode fazer algo mais. E ela diz, eu não vou fazer porque isso pode fazer com que eu arrisque o meu bem-estar. E na realidade não é isso. Na realidade é que o medo de pensar no risco é tamanho que eu não consigo nem visualizar o ganho que eu posso ter se aquilo der certo. O medo de dar errado é tão maior que não me permite enxergar a vitória, o ganho da vitória.
E muitas pessoas, autopreservação dominante, entram num padrão de uma vida automática. Aquele trabalhozinho, com aquele saláriozinho, com aquela rotinazinha, falando daquelas mesmas coisinhas, com aquelas mesmas pessoazinhas, sobre aquela mesma historinha de, sei lá, o fulaninho casou com o fulaninho, ou então, a dieta do mês, o exercício do mês, a viagenzinha, e fica naquela rotinazinha e não percebe que aquilo é um torpor na vida dela. Mas ela diz para ela mesma assim, tá confortável. Então por que mudar o conforto? Mas você pode ter muito mais. Você pode ajudar muitas outras pessoas. Você pode crescer, você pode se conectar com algo maior. Você para pensar se a tua vida toda só tem uma existência. Se essa única existência que tu tem realmente se resume a ficar nesta rotinazinha. Será que a grandeza de viver se resume a isso? Então a autopreservação precisa pensar. Quantos sonhos eu matei dentro de mim? Quantas vezes eu senti o meu propósito, o meu chamado? Quantas vezes eu percebi que eu podia ir além e me conectar com algo maior, seja um chamado, um propósito, uma missão, seja até mesmo com uma outra vida, uma vida diferenciada, em outro país, em outra cidade, em outro lugar, com outras pessoas, mas o medo de sair dessa rotinazinha que eu conheço me trava, me bloqueia, me paralisa. E faz eu dizer para mim mesmo, tá bom. É melhor essa rotinazinha do que a possibilidade de ter muito ganho, mas também de muita perda. E aí eu diminuo o meu tamanho, a grandeza que existe em mim como ser humano, como ser divino. Quando é o autopreservação reprimido, não precisa nem falar muito, né? É a pessoa que desrespeita o corpo, que não cuida da saúde, que não tem amor por si. O autopreservação, quando reprimido, a pessoa não percebe que quando ela não se alimenta, ela não cuida da saúde, quando ela não olha para a segurança material, quando ela não planeja a vida dela, é um descaso com o presente sagrado que é a vida. Você não está tendo apenas um descaso com você. Você está tendo um descaso com toda a grandeza que você poderia ser. Um descaso com todas as pessoas que você poderia ajudar com vivendo o seu propósito, o seu chamado. O descaso que você está tendo com o dom de viver a vida. Às vezes a gente não percebe que respirar, andar, ter saúde é um privilégio. É um privilégio. E a gente não percebe que é um privilégio porque a gente acha normal. Olha a história do normal. A gente acha normal a gente ter saúde, ter todos os membros funcionando, poder ir e vir. A gente acha normal. Será que realmente é normal? Ou será que é a beleza de estar vivo? A dádiva de ter saúde? E a gente é convidado a lembrar que o corpo é o santuário da nossa existência. Se você não valoriza o santuário da sua existência, como é que a sua existência vai ser algo significativo? Pense sobre isso. Então, o que vai acontecendo é que as pessoas no autopreservação para mais ou para menos, ou vão no autopreservação, né, dominante, entrando nesse medo de perder, medo de não viver, né, o medo de sair da rotina e perder as coisas, o medo de sair do que é controlável,
E isso gera também uma mentalidade de escassez para quem é autopreservação. Inclusive, eu fiz um post hoje falando sobre como as 3 áreas da vida que os instintos impactam. E o instinto de autopreservação impacta a nossa prosperidade. Porque ele pode gerar a mentalidade de escassez quando ele é dominante na gente. A gente fica lutando para ter aquela rendazinha e viver com aquela renda. Então a gente se limita naquilo ali. Não se arrisca. E aí automaticamente a gente diz, eu tenho a segurança, eu adequo meus boletos a esse ganho. Mas eu não chego na prosperidade, eu não chego na riqueza. Se eu não tiver a ousadia de entender que a vida é muito maior do que isso. E o autopreservação reprimido, ele faz com que a gente entre na permissividade. Né? Permissividade. Quando a gente vai para o social, ou melhor, quando a autopreservação está equilibrado, eu falei do desequilíbrio e falei do equilibrado, ele nos traz uma outra ideia, né? Porque quando o instinto está equilibrado, eu percebo que eu não sou essas necessidades. Eu não preciso necessariamente estar dormindo com aquele peno de ganso, o travesseiro com pena de ganso, com um ar-condicionado, com isso ou com aquilo. Esse é legal, mas eu não posso me limitar a isso. Não posso deixar de viver experiências, viver a vida, ou viver algo mais, porque não tem todos os pré-requisitos mínimos, que são muitos, estão para lá de mínimos, que uma autopreservação precisa ter, para poder se mover. Então, eu com autopreservação, quando eu me equilibro, eu entendo o quê? Todas essas coisas são boas, são ganhos, vêm da minha prosperidade financeira, da minha prosperidade do meu trabalho, está tudo bem. Mas eu não sou isso. Essas coisas não me pertencem, ou melhor, não me possuem. Elas são apenas coisas que atendem a algumas necessidades. Algumas não são a minha verdade, elas atendem a algumas. Quando o instinto de autopreservação está equilibrado, eu começo a acreditar que a vida torce a favor de mim. Quando o instinto de autopreservação está desequilibrado, ou seja, ou ele é dominante ou ele é reprimido, a vida torce contra mim. Por isso que o autopreservação dominante junta tanta coisa, dinheiro, tudo, porque a vida torce contra ele, pode lascar ele. E o autopreservação reprimido diz, já que a vida é contra mim, então que se lasque logo tudo, eu não vou me preocupar com nada. Então, de qualquer maneira, eu acho que a vida está contra mim. Quando eu estou com o autopreservação equilibrado, eu passo a acreditar que a vida é a meu favor. A vida é minha, tá torcendo por mim. Então eu não preciso ter medo de ousar, de me arriscar, de viver meu chamado, de viver o meu propósito, de escutar de verdade o que meu coração diz. E eu passo a acreditar nisso porque eu entendo que tudo isso é passageiro. Mas que para tudo isso que é passageiro ter um sentido, eu tenho que dar esse sentido a isso. E para que eu dê sentido a isso, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu tenho que experimentar a grandeza do mundo, dos relacionamentos, me aventurar. Então, é importante sim experimentar, sair dessa zona. A pessoa com instinto equilibrado, ela também aprende a amar seu corpo. Não com a obsessão de necessariamente dizer, eu tenho que ser sarado para mostrar para o outro. Não, mas por amor. Eu me alimento bem porque eu amo o meu corpo. Eu cuido do meu corpo. É um zelo pelo meu templo da minha existência. E eu entendo que quando eu amo meu corpo, eu amo tudo que está com ele, inclusive aquele que me concedeu o corpo. É uma extensão de amar esse amor, esse todo. E aí, a pessoa, quando ela acredita que a vida é a favor dela, ela relaxa e passa a viver. Então, olha como a autopreservação, quando está equilibrado, ele faz a gente relaxar, entender que a gente não vai morrer, não vai passar fome, e que a gente pode sim acreditar que tem algo maior, e a gente pode sim viver o legado, e pode sim sair dessa rotina e viver a vida na sua grandeza.